Deus tem nos dado a graça de termos um bom relacionamento, uma boa amizade. Louvo a Deus pela vida desta igreja. Está revendo alguns amigos, o irmão Elma, dentre outros, o irmão Wilson, os diáconos, Alexandre, Lucivaldo, Júlio, o irmão Valmir, revendo aqui os irmãos, diácono Rubem também, louvado seja Deus, e que Deus continue abençoando os amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Mas irmãos, faz dias que o pastor José Silva sempre me convidando para vir aqui, e eu sempre dizendo a ele que eu viria com uma condição de ser ouvinte. Mas ele estava num impasse porque ele não queria aceitar essa condição, por isso que demorou de eu estar aqui com os irmãos. A culpa é dele, porque eu queria estar aqui como ouvinte, irmãos, não como ministrante. Ele está ministrando a palavra do Senhor aqui, porque a responsabilidade é muito grande. Louvado seja Deus, e a gente não pode trazer qualquer palavra, qualquer coisa. Preciso estar clamando a Deus, pedindo a Deus uma palavra. Louvado seja o nome santo de Jesus. Eu não gosto de chegar assim e trazer uma palavra da minha cabeça, do meu entendimento. Eu acho que essa palavra fica boa nessa data. Não, eu costumo pedir a Deus uma direção para estar trazendo uma palavra que venha de encontro com a nossa necessidade. Eu me incluo porque eu não estou aqui pregando para a igreja, dizendo que você tem que fazer. Nós temos que fazer juntos. Louvado seja Deus, porque antes de estar aqui sob a responsabilidade de estar pregando para os irmãos, eu também sou crente e preciso alimentar a minha alma também. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E a preocupação aumentou, irmão, quando eu vi Júlio entrar, ligar com Júlio, porque o homem é um catedrático na palavra, então a gente fica na responsabilidade assim, e um pouco temeroso, Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, nós lemos o texto do livro do Gênesis, nós lemos o capítulo 15, mas antes, amados irmãos, eu quero fazer uma pequena referência aos capítulos anteriores, a partir do capítulo 12, quando nós vemos o chamado de Abraão, até então Abrão, o chamado de Abrão, quando Deus lhe convida, um convite é um convite de Deus, mas um convite imperativo. Deus não pergunta a Abraão se ele quer ir. Deus convida Abraão dizendo a ele: vá, dando uma ordem, que é uma ordem: vá, sai. Abraão sai. Deus está mandando Abraão sair da sua terra, do convívio da sua família, do seu círculo de amigos, o seu círculo familiar. Então Deus manda Abraão sair desse ciclo, desse comodismo que ele estava vivendo ali. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não dá detalhes, mas nós podemos conjunturar, sem ferir a palavra, imaginar que Abraão estava numa posição, numa situação confortável em sua vida. Estava vivendo ali tranquilamente, numa boa, louvado seja o nome de Jesus, mas de repente Deus chega a ele e diz: olha, sai daqui, sai deste lugar e vai para uma terra que eu vou te mostrar.
Deus não disse para Abraão o lugar que ele iria mostrar a ele. Louvado seja o nome de Jesus. E quando eu estava meditando nesse texto, meus irmãos, né, sempre a gente começa a pensar, e eu fiquei, e me veio à mente, se fosse conosco hoje, se fosse com algum de nós, os crentes odiernos, que está na iminência do arrebatamento, o que nós diríamos para Deus? Louvado seja o nome de Jesus. Nós declaramos, amados irmãos, que temos fé. Nós todo dia dizemos: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus. Mas será que a nossa fé, aleluia, teria esta coragem de atender o mandado de Deus para sair, aleluia, daqui de Carnaíba e para uma terra distante que você nem sabe qual é a terra? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos, amados irmãos, vivendo uma fé conformada. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Me veio à mente que agora que hoje eu estava ouvindo a Rede Brasil, não, perdão, hoje ou ontem, né? E a apresentadora ali do programa à tarde, ela, na sua oração, ela falava que talvez tivesse alguém que estava ali ouvindo numa situação de desespero, talvez tenha ouvido algum diagnóstico que não tenha sido um diagnóstico bom, talvez até um diagnóstico de câncer. E então, quando a gente ouve uma palavra dessa, bate logo o desespero. E aí, nesse momento, a gente se esvazia total da fé. Parece que tudo se acaba, o chão se abre, parece que o chão se abre e nós vamos descer, afundar vivos. Louvado seja Deus. Já lá no capítulo 15, a Bíblia faz referências a respeito da fé de Abraão, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Louvado seja Deus. No texto que nós lemos, no versículo 6, ele diz o quê? Eu peço a algum dos irmãos, leia aí o versículo 6, por gentileza. O capítulo 15. Creu ele no Senhor, e foi imputado isso por justiça. Amém. Pronto. Assim, irmãos, simplesmente. E creu ele no Senhor. Abraão creu sem reserva. Abraão creu, simplesmente creu no Senhor. E isso foi imputado por justiça. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Tanto que até hoje nós falamos da fé de Abraão. Porque ele creu no escuro, vamos dizer assim. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2009, 2010, eu passei ali no Jardim Primavera. E eu me lembro, amados irmãos, olha que já faz bastante tempo. Mas eu me lembro que nós, de uma situação ali, eu disse, e eu fiquei pensando naquilo ali, e eu disse para a igreja, de que adianta nós declararmos que temos fé, se na hora que nós precisamos, nós não usamos. Porque tinha uma mãe ali na igreja que estava com seu filho, aleluia, no colo, estava com a criança ali nos braços, e de repente a criança foi tomada de uma febre,
Que fé é essa? Se eu declaro, se eu prego que Jesus cura, e quando eu vejo a enfermidade dentro de casa, eu levo para o hospital. Louvado seja o nome do Senhor. Já algum tempo depois, aleluia, um irmão, um operador ali do Jardim Primavera, está com o seu filho, o mais velho, com uma semana, correndo com o menino para o hospital, tendo febre, fica lá na emergência, 1 hora, 2 horas, tomando soro, passa a febre, volta para casa, no dia seguinte a febre retorna, leva de novo para o hospital, e isso passa uma semana. Já no domingo, aleluia, o irmão chega no altar, ele diz: presbítero, eu já não aguento mais. E aí as lágrimas começam a rolar. E ele disse: eu tenho fé que se o Senhor orar, Deus vai curar o meu filho. Aleluia. E eu convoquei a igreja, mas irmãos, não foi a minha fé. Aleluia. Eu convoquei a igreja e disse: igreja, vamos ficar de pé e vamos orar, aleluia, por esta criança. Aleluia. Tinha ali o óleo da unção, nós ungimos a criança. Aleluia. E na segunda-feira a criança amanheceu curada, sem infecção de garganta, sem febre, sem infecção nenhuma. Aleluia. Para a glória do nome de Jesus. Então é essa a fé que Deus espera que a gente expresse. Glória seja dada ao nome de Jesus. Abraão recebe o chamado, amados irmãos, e tipo como uma venda nos olhos, com os olhos vendados, Abraão sai, crendo que o Deus que chamou ele iria se responsabilizar, aleluia, e cuidar dele e da família dele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. E desde aqui, já aqui no capítulo 12, Deus fala para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. A tua descendência será grande. Louvado seja o nome santo de Jesus. E aí, meus irmãos, louvado seja Deus. Acontecem algumas coisas aqui, aleluia, não dá para a gente relatar tudo, mas uma coisa que me chamou a atenção, eu lembro aqui esses textos, é a atitude de Sara, de Sarai, até então Sarai. Louvado seja Deus. Que nós precisamos também tomar cuidado com os conselhos que recebemos, porque Deus diz uma coisa, e aí chega o nosso melhor amigo e dá um outro conselho. Deus disse: Abraão, eu vou fazer de você, a tua descendência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, será uma grande nação. Sarai diz: olha, eu não tenho condições de te dar filhos. Deus fechou a madre, a minha madre, não tem como eu te dar um filho, ou filhos. Mas tem aqui a minha serva, é uma egípcia. Olha só, irmãos, o caminho é errado, com a pessoa errada, porque além de não ser Sarai, a esposa de Abraão, era uma egípcia. Não era da mesma linhagem, não era da mesma descendência. E Sarai disse: olha, tem um filho com ela, porque naquele tempo o costume era esse, que a serva tendo filho era como se fosse a dona da casa. Então Sarai diz: olha, eu vou ter filhos através dela.
fica em silêncio, porque Deus poderia ter dito a Abraão: não faça isso. Sim ou não? Deus não podia ter dito para Abraão. Deus tinha relacionamento com Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, observe que Deus deixa que nós tomemos as nossas atitudes. O que nós precisamos é pedir a direção do céu, a direção do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não tome a atitude precipitada, não aceite qualquer conselho. O conselho é bom, porque às vezes quem está de fora tem visão melhor da situação, mas receber um conselho, ok, chega em casa, faz como Jesus disse: fecha a porta do quarto e fala com o papai em secreto. Papai, esse conselho é bom, eu posso seguir, eu posso fazer. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Se Deus tiver no conselho, amados irmãos, Ele vai dar o sinal e você vai compreender. Aleluia, vai seguir aquele conselho vai lhe levar para o caminho certo. Glória seja dada no nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então o conselho que Sarai deu para Abraão, aleluia, lhe trouxe graves consequências, tanto para ela como para Abraão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então, aleluia. Aí depois, no capítulo 14, nós vemos que Abraão, ele entra numa guerra para ajudar os seus companheiros, seus amigos. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Aleluia. É por isso que eu gosto de ler o texto e não ficar preso no texto. Aqui o capítulo 15 que nós vemos diz: depois dessas coisas, que coisas? Louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa entender que Abraão tinha passado por tudo isso, tudo aquilo que Abraão passou, meus irmãos, aleluia, foram experiências, aleluia. Tudo aquilo que a gente passa hoje, às vezes a gente passa por uma situação hoje e não está entendendo o que está passando, é Deus preparando você para algo grande lá na frente. Às vezes não necessariamente que seja uma grande bênção material, aleluia, mas Deus quer me usar como instrumento na obra dele. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Glória a Deus. E às vezes tem gente que pensa que só é instrumento de Deus quem está em evidência, quem está dirigindo o conjunto, quem é dirigente de oração, quem é o dirigente da congregação. Não, aleluia, aleluia. Você que está aí sentado no banco, aleluia, passando por uma prova, tendo a sua fé provada, Deus está lhe preparando para ser instrumento dele para abençoar outras vidas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Abraão passa por esta batalha, e quando ele volta da batalha, Deus lhe aparece. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui quanto tempo já tem passado? Se não me falha agora, 25 anos, né, Júlio? Do tempo que Abraão saiu de Ur até isso aqui, 15 anos. 25 anos é depois quando Isaac nasce, né? Louvado seja Deus. Então 15 anos tem se passado desde o dia que Deus manda Abraão sair de casa. Louvado seja Deus. E aí aqui, o que é que acontece?
Talvez alguém possa até dizer, como nós já ouvimos alguns pregadores, inclusive uma edição da revista da EBD, disse que Elias passou por depressão. Eu não concordei, não concordo. Porque Elias era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Simplesmente o fato dele ter se ausentado, ter fugido lá para a caverna, isso não quer dizer que ele entrou numa depressão. Tem pregador que diz que Elias entrou numa depressão profunda. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas deixando Elias e voltando aqui para Abraão, nós vemos que Deus volta, aparece a Abraão 15 anos depois. Dele ter saído de Ur dos Caldeus, onde era a sua terra, para atender o mandado de Deus. Aleluia. A impressão que dá é que Abraão está triste. É isso que alguns estudiosos dizem, que Abraão está triste. E Deus lhe aparece e diz: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, só isso aqui é suficiente para a gente se regozijar. Ter Deus como nosso escudo para de proteção. Galardão é bênção, é recompensa, e uma grandíssima recompensa. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Abraão diz: Senhor, eu não tenho filho. Tu disse que vai fazer de mim uma grande nação, e o herdeiro que eu tenho na minha casa é um servo. Aleluia, louvado seja o nome do Santo Senhor. Eu estava lendo uma publicação, uma literatura, e ela diz que, louvado seja Deus, que a sugestão de Abraão foi adotar como filho o Damasceno Eliezer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Deus disse: não, esse não será o teu herdeiro. Louvado seja o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse não será o teu herdeiro. O teu herdeiro é o que vai sair das tuas entranhas. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o que vai ter o teu sangue e o sangue da tua mulher. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O herdeiro da serva tem só o teu sangue. Aleluia. Mas eu quero o teu sangue e o sangue da tua mulher. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aí, meus irmãos, aleluia, onde Deus prova, aleluia, a nossa fé. Louvado seja o nome santo de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Abraão não tinha mais, aleluia, esperança nenhuma. Como? Abraão está agora com 89 anos. E Sarai com 79. São 10 anos de diferença. Aleluia. Depois, quando Deus volta, aleluia, diz que completa os 24 anos que Abraão saiu de casa. Aleluia. Abraão agora está
com 99 anos. E Sara agora Abraão, louvado seja Deus, porque no capítulo 17, Deus muda o nome deles, de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus diz, aleluia, para Abraão, que vai gerar um filho, que eles vão gerar um filho. E o texto diz que Sara está atrás da porta e ouve. E ela ri. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. De muitas promessas, amados irmãos, que eu já ouvi, aleluia, muitas já se cumpriram e outras não. As que não se cumpriram é porque não foram de Deus. Ou ainda outras que ainda estão, aleluia, aguardando o tempo do cumprimento da promessa. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Tem horas que eu quero desistir, eu confesso para os irmãos, tem horas que eu quero desistir, não quero mais esperar. Aleluia, louvado seja Deus, mas Deus está dizendo, espera um pouquinho mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Sabe o que é, amados irmãos, esperar 100 anos para ter um filho? Aleluia, aleluia. Principalmente naquela época. Hoje não, hoje os casais, os jovens casam, não querem nem ter filhos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o anjo, aleluia, aparece, o anjo do Senhor, que é uma teofania, né? Louvado seja Deus. Aleluia, aparece para Abrão e diz: Abrão, por este tempo da vida, daqui a 9 meses, oh aleluia, Deus está falando com alguém nesta noite. Por este tempo da vida, aleluia, Deus está dizendo: eu voltarei, eu virei a ti, tu estarás, aleluia, com o filho no braço. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está dizendo: não ria, porque a promessa vai se cumprir. Aleluia. Tenha fé de Abraão, clame ao Senhor, peça a fé, louvado seja o nome santo de Jesus. Se a fé está pouca, se a fé está pequena, peça a Deus: Deus, aumenta a minha fé. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque não importa se o costume das mulheres já encerrou, aleluia, se a idade já chegou, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir com o que te prometeu. Louvado seja Deus, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Lá em São Paulo, irmãos, aleluia, eu ouvi uma promessa. Aleluia. Uma irmã, aleluia, chegou para mim e disse: irmão, aleluia, eu vejo o Senhor subindo um degrau. Aí ela me perguntou: aleluia, o Senhor, aleluia, qual o seu cargo eclesiástico? Eu disse: irmão, eu sou membro. Eu sou membro, eu sou um cooperador. Aleluia. Aí ela disse: mas eu vejo o Senhor subindo um degrau. Aleluia. 2 anos depois, Deus usa o pastor Claudionor, aleluia, e diz: aleluia, irmão Paulo Henrique, eu vejo Deus, aleluia, revirando gaveta, abrindo gaveta, tirando papel de dentro da gaveta e colocando em cima do pirô. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E a irmã Natália, que estava, aleluia, nós estávamos na casa da irmã
depois eu fui demitido. Aleluia, eu passei 3 anos na prova, irmãos, aleluia. Aleluia, desempregado eu e a irmã Eugênia, nós 2 desempregados. Stephanie tinha 2 anos. Aleluia, um dia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, um dia Eugênia foi fazer a mamadeira de Stephanie e o leite só deu 2 dedos na mamadeira, o leite que tinha na geladeira. Ela completou com água, fez o mingau, Stephanie tomou, aleluia. Isso no sábado, no domingo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não tinha nada em casa. Eu peguei a calça no guarda-roupa, quando enfiei a mão no bolso, tinha R$2. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. R$2. Fiquei feliz como uma criança que ganha um pirulito. Louvado seja o nome do Senhor. Disse, pronto, aqui. Amanhã eu compro R$1 de pão e 1 litro de leite. O leite lá era aquele leite de saquinho que vinha num saquinho plástico. Era R$1 o litro. Aleluia. Aí eu disse, pronto, café da manhã está garantido. Aleluia, louvado seja o nome do Santo Senhor. Mas Deus disse, não é assim como tu pensas. Os meus pensamentos são mais altos e mais elevados do que os teus. Louvado seja o nome do Senhor. Fui para a igreja, tirei o dinheiro do bolso, botei na carteira. Mas quando foi à tarde, aleluia, que a gente trabalhava com a mocidade, irmãos, e aí a gente ia 3 horas, a gente ia para a igreja no domingo. Limpava a igreja, ensaiava e já ficava para o culto com a mocidade. Todo domingo era assim. E aí eu lembrei, tirei a carteira do bolso, deixei no porta-luva. Mas dentro da igreja eu passei mal. Dor de cabeça, tontura, falta de ar. Deitei no banco, mas não estava confortável. Aleluia, fui para o carro. Deitei no banco do carro e liguei o rádio. Quando eu liguei o rádio, aleluia, a irmã que estava pregando, ela disse, você pode até guardar a carteira para não dar o que você tem de oferta, mas é da sua oferta que a obra sobrevive. Louvado seja Deus. Tirei ali os R$2, eu resolvi, aleluia, já botei no bolso para dar a oferta, também pronto. Sarei, fiquei curado na hora. Todo mal-estar, tontura, dor de cabeça, tudo sarou na hora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Entreguei na oferta. Quando acabou o culto, aleluia, o vice-dirigente me chamou na secretaria, encheu um monte de sacolas de mantimentos que, aleluia, a assistência social lá naquela época era caprichada. E ali me deu aquele monte de sacola. Quer dizer, por último, aleluia, ele pegou um pacote de farinha e disse, se for nordestina, a farinha não pode faltar. Ele disse, você não é baiano, isso aqui foi Deus que mandou dar para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Viu que eu comprei, irmão, com R$2. Aleluia. Eu fiz uma feira, aleluia, para mais de 1 mês, com R$2. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus prova a nossa fé. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas também Ele abençoa. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Não se prive da sua fé. Aleluia. O que Deus, aleluia, mandar você fazer, faça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Deus vai recompensar. Ele é o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus para todo sempre. Louvado seja Deus. Deus é fiel para cumprir, aleluia, com aquilo que te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, voltando aí, aleluia, a promessa que Deus me fez, eu disse, olha, eu vejo você subindo um degrau. Aí passei por tudo isso, aleluia. Aí Deus, e eu querendo vir embora para Juazeiro, a minha casa estava lá com cerâmica, mas eu nem o rejunto eu botei, senão eu não vou investir, não queria mais investir nem R$1 na casa lá, porque eu queria vir embora. Aí por último Deus abriu a porta, aí comecei a trabalhar, aí comecei a arrumar a casa, a
cerâmica já estava colocada, comprei o rejunto, botei o rejunto, fiz a área de serviço que não tinha, levantei o muro, fiz a calçada toda em volta da casa, fiz a garagem, dei massa comida na casa toda, pintei. Aleluia. Quando eu estou terminando de arrumar a casa, Deus disse: eu vou te levar. Aleluia. Vou entrar com providência no teu trabalho, vou cuidar da tua casa e vou entrar com providência lá. Aleluia, louvado a Deus. Aí eu quis fazer que nem Sarai. Vou ajudar Deus, dar uma mãozinha a Deus. Aleluia. Deus falou num dia, foi na sexta-feira, foi na segunda-feira, peguei a carteira de trabalho e corri lá no escritório. Tomei um chá de cadeira. Eu estava de folga, tomei um chá de cadeira de 8 da manhã até 2 da tarde. O patrão mandou esperar, espera aí que já já me atendo. Diga ele que espere mais um pouquinho que depois eu atendo ele. Aí a secretária, moço, fala com ele. Fale, moço. Diga ele que espere mais um pouquinho. Quando foi 2 horas da tarde, ele disse: ó, diga a ele que volte depois. Aleluia, louvado seja Deus. Isso foi em setembro, irmão. Sabe quando foi resolvido? Em novembro. Em novembro, o patrão me chamou para resolver. Aleluia, eu disse: opa, agora pronto, agora o Natal eu passo em Juazeiro. Fiz os planos, não deu certo, vim embora antes do Natal. Eu disse: o ano novo eu passo em Juazeiro. Não deu certo. Saí de Juazeiro dia 12 de fevereiro. Louvado seja o nome do Senhor, porque é no tempo de Deus. Louvado seja Deus. E a promessa para subir o degrau. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estou orando, quer dizer, estava tendo uma campanha de oração na casa de um irmão. Já estou encerrando, irmãos. Irmão José Bezerra. E aí eu estou em casa me arrumando para ir para a oração. Lembrei que Deus tinha usado uma irmã para dizer que eu ia subir um degrau no ministério. Já tinha tanto tempo, já tinha passado 4, 5 anos, e Deus não tinha cumprido ainda a promessa. Eu disse: eu estou indo embora e Deus não cumpriu a promessa. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí, amados irmãos, quando chegamos lá na casa do irmão José Bezerra, na hora que levanta da oração, o jovem Leonardo, 17 anos de idade. Aleluia. Já levantou, já olhando, já veio marchando na minha direção. Estou olhando para o espelho no guarda-roupa, disse para Deus que Deus fez a promessa e se esqueceu que não vai cumprir. Aleluia. Deus manda te dizer que aonde você estiver, a promessa vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, espera no Senhor, porque o tempo de Deus, Ele vai cumprir com a promessa que tu fez. Aleluia. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Louvado seja Deus. Não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aguarde no tempo de Deus que Ele vai cumprir a promessa. Amém? Que Deus em Cristo, amados irmãos, nos abençoe, nos ajude. Continue nos dando da sua graça. Que Deus continue abençoando o pastor José Silva, sua família, os amados irmãos, essa igreja aqui que eu amo. Os irmãos sabem que eu amo isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Amém?